Olá, eu sou a Rosa Bocht, eu sou coach de famílias. Eu ajudo pais a resgatarem a conexão com seus filhos e a terem ferramentas para usar nos momentos desafiadores do dia a dia, para que eles não precisem usar nenhum tipo de agressão física ou psicológica como forma de corrigir seus filhos. Eu sou certificada em disciplina positiva, que é uma abordagem que tem como base o respeito mútuo, que também não usa nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de punição como forma de correção. Como eu já falei em outros vídeos, o meu canal vai falar sobre agressão infantil domiciliar, né? E hoje o tema que eu venho trazer para vocês é quais as consequências que esse tipo de educação traz na relação mãe-filho. Aí eu queria que você pensasse ou em você, se aconteceu ou acontece com você, ou com algum adulto que você conheça. Comigo, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu fui uma criança que a minha mãe usou como forma de educação a punição. E a minha mãe batia, gritava, xingava, enfim, né? Hoje isso pra mim já é um assunto superado, porque eu sei que a minha mãe ela fez o melhor que ela podia e ela usou as ferramentas que ela tinha na época. Ela fez como fizeram com ela, e isso é um ciclo, né? A gente vai reproduzindo esse ciclo. Fizeram com a minha mãe, né? Minha avó criou minha mãe desse jeito e a minha mãe me educou desse jeito e eu resolvi parar esse ciclo. Eu não quero que isso continue. Então eu faço o que eu posso, né, pra acabar com esse ciclo de violência. Se encerra na minha família, porque com os meus filhos eu não tomo esse tipo de atitude para educá-los. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as consequências disso. Porque até pouco tempo atrás, vamos dizer que até uns 3 anos atrás, eu tinha um bloqueio com relação à minha mãe. Um bloqueio, parecia que existia um buraco entre a gente. Eu via muitas pessoas, eu tenho uma amiga que falava, mãe é a melhor coisa do mundo. Quando ela tinha um problema, ela logo queria mãe, ou quando estava doente, logo queria mãe. E comigo não era assim. Eu não sentia dessa forma. Eu não tinha a figura da minha mãe como proteção. Quando eu tinha um problema, a minha mãe, claro, estava sempre ali, sempre do meu lado. Por mais que ela fizesse, eu não conseguia. Eu não conseguia pensar nela como a solução dos meus problemas, né? Eu amava a minha mãe, aliás, eu amo a minha mãe, eu sou muito grata a tudo que ela fez por mim. Eu sei que ela fez muitos sacrifícios, né, por mim, mas eu tinha um bloqueio com relação a ela. E eu não só eu conheço muitos adultos que têm um bloqueio com relação às suas mães. E aí a gente pergunta como eles foram criados, eles foram educados com agressões. Eles foram espancados, foram xingados, foram maltratados pelas mães. E aí, pra mim, né, Rosa, pra mim, na minha opinião, a maior consequência desse tipo de educação é a quebra do vínculo afetivo. A gente passa a encarar a mãe não mais como aquela figura que protege, que defende, que a gente sabe que vai resolver os nossos problemas. A gente começa a encarar a mãe com um olhar diferente. Essa figura que deveria ser com essas características, pra gente não é. E na verdade a gente nem existe. Às vezes a gente deposita isso num amigo ou num marido, enfim. E eu vejo casos de crianças, né, em atendimentos, em convivência mesmo com outras pessoas, que quando já chegam numa idade da adolescência, e aí quando vão ficando adultos, que realmente as pessoas se sentem assim, com um buraco entre mãe e filho. Existe é como se fosse um abismo entre eles, em que o adulto, o filho, não consegue abraçar a sua mãe, não consegue pensar num problema, ter um problema e pensar, eu preciso da minha mãe para me ajudar a resolver isso. Aquele adulto cresce achando que ele precisa resolver os problemas da vida dele sozinho, porque ele não tem ninguém para contar. E eu acho isso muito triste, porque eu sou mãe, sou filha. Hoje eu entendo os motivos da minha mãe. Hoje a minha mãe, nossa, eu não consigo nem pensar hoje se não fosse minha mãe, assim. A gente já conseguiu resgatar e se recuperar, e eu sou muito grata à minha mãe. E aí eu entendo perfeitamente que ela deu o que ela tinha, que ela fez o melhor que ela podia, né? E eu a perdoo pelo que ela não pôde fazer,
né? Hoje eu entendo, mas hoje eu tenho 32 anos. Mas quanto tempo eu demorei para conseguir isso? E eu conheço adultos com mais idade que não conseguiram. Que não conseguiram resgatar essa relação mãe e filho. Né? E crianças também, nessa fase de adolescência, que não querem ter contato, que moram na mesma casa e simplesmente não tem contato, não tem vínculo, não tem aquela relação mãe-filho saudável, sadia, aquela relação de proteção. E aí eu fico me perguntando, porque a gente passa por tanta coisa na gestação, para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. O processo do parto, assim, para mim não foi fácil, para algumas pessoas às vezes é mais fácil. E aí o pós-parto, a educação da criança. E aí a gente coloca tudo a perder porque a gente faz da forma equivocada. Porque a gente usa o que usaram com a gente, mas o que usaram com a gente não fez bem pra gente. Se a gente se olhar, não foi bom pra gente. Porque a gente fala, mas comigo eu fiz e tô viva. Mas a minha mãe me bateu e eu tô viva, não morri. Não morreu o quê? O que não morreu em você? Você pode não ter morrido fisicamente, mas quantas coisas em você não morreu? A confiança nas pessoas morre. A questão de poder contar, aquela relação mãe e filho morre. A gente não morre fisicamente, mas muita coisa na gente morre sim. Eu sei, eu te falo isso porque eu vivi isso, né? Graças a Deus hoje eu consegui resgatar, mas não foi fácil. E eu vejo isso com adultos e com crianças. Quando vai chegando na idade da adolescência, o pensamento começa a se tornar equivocado com relação à relação mãe e filho, com relação a amor, porque a gente mistura amor e violência. A gente não tá fazendo com que o nosso filho tenha limite, porque com disciplina positiva a gente trabalha com limite. A criança não faz só o que ela quer, a gente trabalha com limite. A gente faz todo uma rotina, um planejamento diário, só que a gente envolve a criança nisso, né? A criança ela faz parte, a gente dá voz a essa criança, a criança ela ajuda a elaborar a sua rotina diária, né? Então ela sabe que ela está sendo ouvida, que ela está sendo respeitada, mas quando a gente usa violência, agressão, quando a gente xinga, quando a gente humilha, quando a gente maltrata, a gente faz com que essa criança tenha uma autoestima baixíssima e a gente destrói a nossa relação mãe-filho. Então eu te pergunto, vale a pena? Depois de tudo que você já passou com seu filho, depois de tantas coisas que vocês já superaram, de tanto sacrifício que você tem que fazer todos os dias, vale a pena você perder o vínculo afetivo com seu filho, o amor, o respeito, o reconhecimento do seu filho, porque você está usando as ferramentas erradas para corrigi-lo? O que eu queria falar para você a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça para começar a fazer diferente é a ideia de que eu não quero mais fazer isso. A minha relação com meu filho precisa ser diferente. Eu não quero ter a relação com meu filho uma relação doentia, eu quero uma relação saudável. Eu quero que meu filho olhe para mim e me veja como uma pessoa que ele pode contar, que ele pode confiar, que ele possa pedir colo. Quantos filhos adultos não pedem colo para suas mães, não conseguem deitar no colo da sua mãe, não consegue fazer um carinho, não consegue dar um abraço na sua mãe? Então pensa na relação que você quer ter com teu filho. Pensa, e aí para isso você precisa tomar a decisão de não agir mais com agressões. Nem com chute, nem com tapa, nem com chineladinha, nem com tapinha, beliscão, castigo, maltratar a criança, falar coisas que ofendam a criança. Sabe, essas coisas que a gente fala, eu não aguento mais você, eu vou dar você, eu podia ter dado você pros outros, você é nojenta. Sabe, essas coisas que a gente fala pra criança e que fazem a criança se sentir como, meu Deus, o que eu sou pra essa pessoa? Sabe, quem é essa pessoa pra mim? E aí você vai cada vez cavando um buraco maior entre vocês. E essa recuperação é muito trabalhosa, é muito difícil. Tem adultos que nunca conseguem recuperar isso. O que você precisa fazer hoje? Tá, Rosa, mas a gente já tá nesse nível de eu já agrido meu filho, eu já sinto meu filho distante, eu já acho que eu acho que já existe um buraco entre a gente. O que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é decidir. Decidir não ir mais por esse caminho. Decidir que você não vai mais fazer dessa forma. Porque não adianta eu trazer várias ferramentas, porque eu vou começar a trazer ferramentas para vocês da disciplina positiva.
Mas o que eu tenho falado para vocês antes é porque eu preciso que vocês mudem a visão. A gente precisa mudar a nossa visão. Porque não adianta ter ferramenta positiva, não adianta ter estratégias nobres, né, recursos nobres, se o nosso olhar não for nobre, se a nossa vontade não for nobre. Entende? Então a mãe que acha que tá punindo, que tá certo, mas que vai fazer outro caminho, só tentando e não faz com um olhar diferente, não vai funcionar. Então, antes de trazer as ferramentas, eu preciso que você mude o seu olhar. Eu preciso que você mude a sua forma de atitude com relação à educação do seu filho. Eu preciso que você olhe hoje para o seu filho e para a relação de vocês no futuro e que você decida a partir de hoje, porque tem que ser hoje, tem que ser agora, não é a partir de amanhã ou a partir da semana que vem, tem que ser a partir de agora. A partir de agora, eu não bato mais no meu filho. A partir de agora, eu não uso mais nenhum tipo de violência, nem física, nem psicológica com meu filho. A partir de agora, eu vou fazer diferente. A partir de agora, eu vou me importar com a nossa relação. A partir de agora, eu vou buscar caminhos. Porque quando a gente toma a decisão de não ir mais por esse caminho, e aí sim eu começo a buscar outros caminhos. Mas a minha mente tem que estar aberta. A minha mente tem que estar voltada para outras soluções. Eu preciso mudar a minha visão, a minha atitude, o meu querer. Eu preciso entender de fato que eu não quero mais fazer isso. Eu quero agora usar outros caminhos. Então hoje, o conselho que eu te dou, a dica que eu te dou é: mude a sua visão, mude o seu olhar sobre a educação que você dá para o seu filho. E aí as coisas vão se tornar, eu não digo que vão se tornar mais fáceis, mas quando você muda a sua visão, quando você muda o seu olhar, quando você decide não bater mais, quando você decide não agredir mais, as coisas começam a fazer sentido para você, tá? Então, gente, é isso. Decida. Decida hoje, decida a partir de agora que você não vai mais bater no seu filho, que você não vai mais agredir seu filho de nenhuma forma e que você vai buscar caminhos para fazer diferente. E eu vou te ajudar. Eu vou começar a colocar ferramentas da disciplina positiva que vão fazer toda a diferença na sua relação familiar, no seu dia a dia e que vão fazer você ter uma relação saudável com seu filho. Tá, gente? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se fez algum sentido pra você, se você viu verdade, se você se identificou, se realmente aconteceu com você, se aconteceu com alguém do teu lado, com alguém que é muito próximo de você, eu peço que você não se esqueça de se inscrever no canal. Por que eu preciso que você se inscreva no canal? Porque é dessa forma que a gente vai alcançar pessoas, o maior número de pessoas, que é o meu objetivo, que é o meu desejo, que eu possa entrar nos lares, que eu possa ajudar essas mães que ainda não criaram um buraco entre a relação mãe e filho, e as que já estão com esse buraco a conseguir diminuir até sumir, que elas possam resgatar a conexão com seus filhos. Então eu preciso que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo precisa chegar a essas mães, precisa chegar a esses lares. A gente precisa ajudar essas mães a entenderem as consequências de bater nos seus filhos. E que o que elas querem para os seus filhos, elas não vão conseguir com esse caminho. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.